Obrigada pela presença de todas e alguns todos, né? Não temos muitos aqui. A gente está abrindo aqui hoje, agora, essa casa 7 selos, aqui na Flip. Estamos muito felizes. Essa casa ela contou com um trabalho conjunto das editoras Ainé, Bazar do Tempo, Carambaia, Círculo de Poemas, Cobogó, Fósforo, Ubu, da Supersônica e da Gama Revista. A gente vai ter mesas muito legais aí, até domingo, sempre das 11 às 19. No domingo vai ser só pela manhã. E aí eu quero só comentar aqui que todos os áudios da casa, 7 selos, vão ser gravados pela equipe da Bookwire e depois serão disponibilizados. Então isso é muito legal, a gente vai poder ouvir de novo depois. Eu sou Lara Calvenic, editora da Gama, é a primeira vez da Gama aqui na Flip e a gente está muito feliz, queria agradecer a presença das duas aqui. E vamos lá, começar com esse papo. A gente está aqui com a Tati Bernardi, escritora, roteirista de cinema e televisão, colunista da Folha, autora do Depois a Louca Sou Eu, Homem, Objeto e Outras Coisas sobre Ser Mulher, Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha, os 3 pela Companhia das Letras. E a Rafaela Azevedo, que é atriz, palhaça, diretora, pesquisadora, é idealizadora da peça Aqui Me Conta Fran, sucesso de crítica e público, já levou mais de 12 mil pessoas ao teatro. Rafaela ela é também integrante da Porta dos Fundos, idealizadora e diretora do Laboratório Estado de Palhaça e Palhaço, uma escola que difunde a técnica da palhaçaria. Faltou falar alguma coisa? Bom, eu vou começar aqui destrinchando o título da nossa mesa, que é Humor e Feminismo, Dá Tempo de Rir. Vocês duas fazem humor, né, cada uma à sua maneira. E aí eu pergunto, como é que entra, vou começar aqui perguntando, como é que entra a chave do humor quando a gente fala de coisas como desigualdade, como assédio, né, com coisas pesadas como violência, como é que a gente faz uso disso para falar, e por que vocês fazem uso disso para falar de coisas nesse nível? Assim? Vai lá, brilha lá. Vai você. Obrigada. Estão me ouvindo bem? Vamos lá. Eu faço humor há uns 10 anos, mais ou menos, e quando eu entrei no humor, na palhaçaria, no circo, era muito misógino, e eu odiei o circo. Eu fiquei, nossa, eu não quero estar aqui, porque eu me senti muito oprimida. Os lugares, o humor era feito vulnerabilizando a imagem da mulher e de todas as outras minorias. E aí eu fui entendendo que o meu papel ali era falar desses temas críticos, só que me colocando no outro lugar, né? Tipo, fazendo uma inversão. E a partir daí que eu comecei a realmente ver uma função no circo que eu poderia, porque o circo está completamente ultrapassado, né? Enfim. Então eu comecei a ver uma função ali para ele continuar acontecendo, continuar trazendo a novidade. E hoje a novidade é você expor esses temas e não mais rir de quem já é vulnerável na sociedade, sabe? Eu comecei a escrever muito nova, assim, com 20 anos eu tinha coluna na TPM, né? Bem novinha. E depois da TPM eu fui pra VIP, tive um tempo na Playboy, bastante tempo perdida em revistas machistas, fui pra Alfa. E aí tô na Folha já há mais de 10 anos. Eu acho que o meu humor, eu não penso, vou escrever uma crônica de humor. Eu acho que eu tenho um raciocínio que, por ser muito mal-humorado e exagerado, ele acaba ficando engraçado. Eu percebia isso porque às vezes eu ia faço terapia há 200 anos, comecei a fazer com 15 anos, e eu chegava para contar alguma coisa na terapia e que eu tava muito puta ou muito triste, todos os terapeutas que eu tive ao longo da vida, eles têm ataque de riso. Eu contando um negócio, a pior noite da minha vida, porque é isso, e eu tô brava de verdade, e a pessoa começa a disfarçar para querer ir. E a mesma coisa minha mãe, meus amigos, então eu percebi que era meio involuntário e vinha do quanto eu sou muito irritada e mal-humorada e chata, insuportável e tudo. E só que acaba ficando, não sei, o exagero, então é um pouco involuntário, assim, o exagero fica engraçado. E aí, bom, aí não vou dizer que hoje em dia eu já não uso isso, porque eu já escrevo há mais de 20 anos, então hoje em dia eu já falo, vou fazer bem exagerado, bem esculachado, porque eu sei que vai ficar engraçado. Agora, uma coisa que eu faço muito isso comigo, né? As minhas crônicas, você acha que 70% é tirando sarro de mim.
Isso teve uma crítica maravilhosa que eu recebi no Twitter, eu me recuso a chamar de X lá, Twitter. Teve uma crítica maravilhosa, é bem estranha, esquisita e errada, porém eu peguei pra mim porque ela é genial, assim, que a mulher falou que eu era machista, porque como eu ria muito de mim e eu sou mulher, eu tô rindo de uma mulher, então eu sou machista. Pois é uma imbecil, mas é uma imbecil gênia. Achei ela genial. Então, mas aí caiu uma ficha, assim, de que eu não posso que 80% das minhas colunas sejam me sacaneando. Então eu voltei um pouco recentemente a uma coisa que eu fiz muito quando eu era mais nova, que é rir de homem, que é sacanear o macho branco progressista zona oeste paulistano que tem aquela autoestima maravilhosa. E isso me causa muitos problemas, né, enfim, pessoas que me odeiam aí espalhadas por São Paulo. Mas eu tirei um pouco esse foco de rir de mim e voltei a rir um pouco, porque eles merecem, né, que a gente dê uma risadinha deles. Então, eu estou fazendo um retorno a isso, porque eu fazia muito isso numa época que eu tinha blog, que eu era eterna solteira, pegadorazinha de São Paulo, então tinha muito isso. Aí depois casei, fiquei 10 anos casada, aí tirei um pouco, passei 5 anos rindo e sacaneando um único homem que merecia muito, que era o Bolsonaro. Mas agora, com o advento de Lula, dá pra gente voltar a rir de homem que é só babaca e não fascista, né? Às vezes são um pouco fascista também. Um pouco. Ô Tati, esse seu relato de sacanear os homens e incomodar, me fez lembrar aqui de um livro da Sara Ahmed, que ela escreveu Viver uma Vida Feminista, que foi traduzido e lançado pelo Bull. E nesse livro ela fala dessa feminista estraga prazeres, né? Que é aquela que reclama, que aponta o dedo. Então, ela escreve sobre essa associação da feminista e a infelicidade. Aquela mulher que é considerada chatíssima, porque tá ali falando, cara, isso tá acontecendo errado, isso não tá certo, enfim. Reclamando da coisa que não tá certa. Queria saber se vocês já se sentiram assim, incomodando, e se tem como ser diferente. E se precisa? Eu já me senti incomodando, mas a sua pergunta me deu vontade de responder, que eu já me senti, sobretudo, incomodada. Porque, eu me considero, eu não sou uma feminista militante, né? Eu não tenho uma coluna militante. Leio muitos livros de feministas militantes, que acho que é importantíssimo ler, principalmente feminismo preto. Mas assim, eu não tenho uma coluna, como eu sou mais do humor e da sátira, eu não tenho muito esse lugar da militância. Mas eu acho que às vezes com humor e sátira a gente faz mais militância do que um texto acadêmico. Até porque fura mais a bolha, né? Mas eu já me senti incomodada, porque eu acho que tem lugares assim, e é perigosíssimo o que eu vou falar, mas por exemplo, eu tive uma analista, psicanalista, que ela era muito militante. E aí às vezes eu trazia alguns fetiches pra ela, e ela queria militar em cima de um fetiche, por exemplo, sabe? Por exemplo, assim, eu gosto de mandar no trabalho, eu gosto de não sei o quê, mas aquele homem que de vez em quando fala, meu, cala a boca e vem aqui, sei lá, que tem uma atitude para uma cena, não é para uma vida, mas para uma cena, às vezes para uma cena sexual, ou para uma... Cabe um lugar de um machismo que é um combinado, é uma cena. E ela ficava escandalizada, porque não cabe em lugar nenhum. Não cabe, não pode, você tem que superar isso, é o patriarcado dentro de você. Eu falava, não, isso aí, né, tipo, cala a boca, vem aqui, não sei o quê, né, não pode, isso é uma cena que é o patriarcado dentro de você. Então eu acho que tem hora que eu já me senti incomodada, sabe, de ser muito dedo, de muita regra. Eu acho que tem situações que, por exemplo, cancelamento, né, quando um cara é babaca. Tem situações que valeria mais a pena chamar para conversar do que esculachar e acabar. Tem homem que merece que acabe a vida mesmo, seja demitido e nunca mais apareça e tenha que mudar de país. Mas a gente tem machismo dentro da gente. Quantas vezes uma amiga não sentou comigo e falou, você está sendo machista, falou por 40 minutos e eu saí de lá falando, caramba, eu agi de uma forma muito babaca. Por que não de vez em quando também chamar um cara, né? Tem homem que merece o resgate. E tem homem que merece mudar de planeta. Mas então eu acho que esses exageros eu também aponto um pouco na minha crônica, assim, porque eu acho que tem às vezes tem um dedo na cara que é meio pentelho, assim, sabe? Mas eu também incomodo, às vezes eu sou a pessoa do dedo na cara. E você, Rafa, definitivamente incomoda, né? Porque você vira o jogo ali na sua peça, quem viu, né? É isso, você inverte, você faz o que os homens fazem, né? O discurso deles, os abusos, e você, como mulher, faz ali na peça, inverte, né? No corpo de uma mulher. Como é essa coisa de incomodada?
esse é o seu papel, enfim? Eu amo incomodar. Porque eu vivo muito incomodada. Então, e essa coisa do humor que você falou, né, de ser a chata, e o humor ele fura bolhas, né? Assim, é isso. Se a gente for escrever um texto, ou isso, dar uma palestra, a gente dá pra quem quer ouvir. Agora, se a gente vai fazer um programa de humor, vai fazer uma peça que as pessoas, né, ficam, um escândalo, né? Você consegue manter ali, você consegue manter o interesse das pessoas, às vezes, não sobre o tema, né? Elas querem ver porque, nossa, aquela mulher está humilhando homens. Ela vem para um lugar errado, mas vem para rir daquilo, e quando vê, você está dando discurso para quem não queria te ouvir. O humor também é algo que foi muito negado pra gente. Esse lugar da gente ter que ser, eu falo que os arquétipos, né, que o patriarcado deixa a gente ter, tipo assim, a grande mãe, a grande deusa. Eu não quero ser deusa, eu não quero ser mãe, eu não quero cuidar de ninguém. O riso aproxima a gente da humanidade. Quando você me diz, eu fui machista, eu fui isso, não sei o que é isso, ela é humana, ela tem direito de tudo. Os caras erram, todo mundo passa pano. Qualquer mulher que tem um erro, né, todo mundo, como assim ela fez isso? E a figura da palhaça, a figura da humorista, é uma figura que ela causa empatia a partir do próprio erro. Então eu acho isso muito revolucionário, sabe? Eu não tô a fim de acertar, eu não tô a fim de ensinar, eu tô a fim que eu e as pessoas, né, que têm a mesma condição ou condições próximas a mim consigam um lugar na sociedade mais confortável, sabe? Que a gente não, e quando eu digo de conforto é assim, não ser morta, não ser estuprada, né? Eu gosto muito de puxar esses assuntos, que é uma realidade. Eu pego um carro de aplicativo e o meu medo é sempre tomara que esse cara não me estupre, assim, né? Eu não tenho... o carro bater, acontecer um acidente, é algo lá longe. É tipo assim, que esse cara não me estupre. Isso é horrível, isso é viver em guerra, né? A minha analista fala muito isso pra mim. Ela fala, nossa, as suas narrativas são narrativas de combate. Eu falo, mas eu estou... eu tenho a consciência de que ser do gênero que eu sou, eu vivo em guerra. Eu nunca sei quando alguém vai me contratar, se for um homem, eu sempre vou tampada daqui até aqui. E eu falo, se esse cara... E começo a falar de exposições que eu já fiz, sabe? De homens que me assediaram sexualmente. É muito louco você viver sempre com essa... com esse fantasma, sabe? Então eu acho isso, o humor é a forma que eu tenho assim, cara, eu vou errar, vou fazer merda, e essa é a minha revolução também. E na peça, você se expõe um pouco ali, você conta de um assédio e tal. Você acha, quero dizer, depois que você fez isso, enfim, como é que é o retorno das mulheres, né? Porque a gente vê as mulheres na peça, na sua peça, e é uma loucura, uma catarse coletiva naquele momento que você bota um homem ali, pra quem não viu, que bota um homem ali no chão, né, enfim, de cueca, humilhado ali, enfim. Como é que é o retorno das mulheres, né? Elas vêm falar com você, o que elas trazem, por que elas se engajam tanto ali na peça, né? Você vê que tá todo mundo muito uau, né? Enfim, o que elas te trazem? Coisas maravilhosas, tem um relato que eu adoro contar, que assim, eu olho muito ali no Instagram, né, as solicitações de mensagens, porque eu adoro entender como tá chegando. E aí teve uma que me contou assim, primeiro eu conheci a Fran e eu odiei a Fran, mas eu não conseguia não ver os vídeos. Aí eu ia no seu Instagram e não te seguia, mas toda vez eu ficava lá e ficava, por que ela tá falando de traição? Por que ela tá falando de não sei o quê? E ela muito incomodada. E aí ela disse que foi ver a peça, ela não era do Rio, ela foi pra minha temporada de estreia ano passado. Nossa, ela pegou um avião de tanto que ela te odiava. Ela pegou um avião. Agora eu quero ver ao vivo. Tipo assim, pra poder falar mal, e ela foi. E aí ela me mandou um relato muito louco, ela falou, e ali eu entendi quando você conta no fim da peça, do seu estupro, que eu sofri o estupro, mais ou menos uns 12 anos atrás, de um médico. E no fim da peça, quando eu faço toda uma inversão, né? A King Kong Fran, que é a minha personagem, ela ocupa um lugar de um homem hétero, branco, cis na sociedade. E eu faço tudo que os homens fazem com a gente, eu faço no minuto lá, nos minutos de peça. E no final eu conto, isso tudo é uma inversão. E eu falo que aquilo tudo aconteceu comigo, minha vida, e com várias outras mulheres. E aí quando ela disse que deu um clique dela, eu fiz uma sessão de psicanálise com você. Por quê? Ela foi estuprada pelo marido, ela é casada, foi estuprada pelo marido e não conseguia se separar. E foi tentando viver com aquilo, e se sentia muito culpada de não conseguir se separar, porque dependia dele, aquela coisa toda.
E em algum momento ela traiu ele. E aí, por isso que eu incomodava, acho que tanto ela. Ela traiu. E quando ela viu minha peça, ela conseguiu se separar dele. E ela falou, eu entendi, a minha traição era, na verdade, me individualizar. A partir de uma vingança simbólica, eu consegui a minha individualidade de volta e eu consegui largar aquele embuste que me estuprou e eu estava relativizando tamanha violência. E aí eu acho que é muito nesse sentido que as mulheres vêm falar, cara, e outra coisa, quando eu estava escrevendo o roteiro de King Kong e Fran, e todos da Fran, eu não invento nada. E todo parceiro criativo, parceira criativa que está comigo, eu falo, a gente não vai criar nada, eu só quero inverter. Porque qualquer opinião que venha falando, que eu sou violenta, que eu vou falar, gente, é isso, acontece, só muda o gênero. Aqui, ó, esse vídeo aqui é da página tal. Eu tenho todas as referências, todos os meus vídeos têm alguma referência de algum homem que tá com 1 milhão de seguidores. O meu perfil, que tinha mais seguidores, caiu por denúncia. Quando eu estourei a bolha a primeira vez, vieram muitos homens me denunciaram, meu perfil caiu. Aquele cara lá, o Red Pill, que ameaçou a Lívia Lagato de morte, o Instagram dele segue intacto. Ele fez uma ameaça de morte pela plataforma e não caiu. Eu faço a inversão do que ele diz e o meu perfil foi derrubado e assim, sem desenrolo, sem conversa. Tem advogado envolvido e não volta. Então é muito achar, né, ter a ilusão de que a gente vive com alguma igualdade é muita ignorância, porque não vivemos. E é tão importante que criaram um termo para isso, né? Eu acho que se chama estupro parental. Quantas mulheres não sofreram isso, né, ao longo de décadas? E era, não, se é dentro de casa, se é o marido pode, tem direito, né? É tão bom que criaram, importante terem criado um termo para isso, né? Mas... As suas colunas também promovem ali algum tipo de transformação, eu tenho dúvida, né? O que essas leitoras trazem para você, as que estão aí contigo? Acontece muito isso também que ela falou, da pessoa me escrever e falar que tinha raiva, e que daí começa a ler, e aí tem raiva, e eu até passei por isso, acho que todo mundo aqui vai lembrar quando teve aquele meu primeiro assédio, que é uma hashtag que ganhou o Facebook e tal. Quando me colocando no lugar dessas leitoras que se irritam comigo, porque de repente tem alguma coisa que bate ali, né, igual a apaixonada por você que demorou para perceber. Quando teve essa hashtag do meu primeiro assédio, nossa, aquilo me deu uma raiva. Eu falei, tá, então agora toda mulher da minha idade sofreu algum abuso. Eu fiquei num ódio, aí um dia eu me caiu a ficha e falei, sim, toda mulher da minha idade já sofreu algum abuso, inclusive eu. Aí eu comecei a lembrar. Eu lembrei que quando eu tinha, sei lá, é muito louco isso, eu tinha recalcado por causa de uma hashtag, a gente fica achando que é uma bobeira, uma modinha de Facebook, né? Eu fiquei um mês tirando sarro dessa hashtag, agora toda mulher vai narrar que não sei quem. Eu lembrei que quando eu tinha, sei lá, 13, 14 anos, um tio meu espírita foi me benzer e ficava passando a mão no meu seio. E eu lembrei assim, sabe? Um negócio que estava ali guardado. E comecei a lembrar de situações de pessoas que eu tinha saído e... porque a gente era ensinado a achar que isso era ser homem, né? Ninguém vem na minha casa se não for pra ficar comigo. Se você veio até aqui, tem que ficar comigo. Aí trancava a porta, aí falava, né? Nossa, aí ele trancou a porta, ele queria mesmo. Era tudo crime, né? Era crime. A gente, quando tinha 20 anos de idade, não sabia que o nome disso era crime. Aí você contava pra uma amiga, a amiga falava, nossa, esse aí... Louco por você. Louco por você, trancou a porta, né? E aí a gente descobre, então, essas hashtags todas me irritavam. Só eu sei o quanto eu tirei sarro, fiz até crônica tirando sarro disso. Aí hoje em dia, toda vez que eu tenho oportunidade de falar que essa hashtag foi importante pra mim, eu falo, sabe? Porque dói, né? Dói saber que você às vezes ficou 10 anos numa vida meio cagada, né? Essa pessoa casada com um cara que estuprou ela. Enfim, então eu acho que incomodar é uma coisa difícil. Muitas vezes eu sou ali meio xingada por homem, por mulher, muito mais homem, mas tem mulher também. Mas já há um tempo eu entendi que não vai ser fácil esse lugar da pessoa que põe dedo na ferida, mas que é o que me dá tesão fazer, né? Que eu acho que é um pouco que... E não só dá tesão, eu tô organizando coisas que me aconteceram de forma artística e criativa, e isso é uma cura pra gente, né? Então não é só um lugar artístico, é uma cura também pra gente, independente da profissão. Então
é isso, aí às vezes eu dói, incomoda, porque assim, eu vejo muita gente xingando você ali também no teu perfil. E eu, depois que fui mãe, qualquer mulher que é 5 anos mais nova que eu quero cuidar. Então eu vejo o povo xingando, eu vejo uma coisa materna louca em mim. A mulher é 6, 7 anos mais nova, eu já tô, ai meu Deus, eu vou xingar esse cara aí, porque eu tô xingando minha filha. Mas é isso, tem que enfrentar esse negócio. Escuta, eu ouvi você dizendo aí, né, que você não sabia que tinha sido abusada, né? Não sabia ou não tinha se dado conta. Será que tem uma coisa geracional? Será que as mulheres hoje têm uma urgência maior, tipo, berram antes, assim? Você acha que a gente, mulheres 40 a mais, engoliram mais sapo? Eu acho que com certeza. Eu acho que minha mãe engoliu muito mais sapo que eu, minha avó engoliu muito mais sapo que a minha mãe. Acho que as gerações, né? Acho importante também a gente falar que estamos falando de uma bolha progressista, né? Porque se a gente for pensar, sei lá, algum lugar mais no interior, não chega tanto isso, né? Ainda assim, mas eu acho que com certeza. Agora, isso que você falou de gritar é importante, porque quando veio muito forte essa nova onda feminista, eu tinha um incômodo, que eu acho que é até uma coisa que vem de umas feministas francesas, que eu lia muito na época e que diziam, não coloca a mulher nesse lugar de coitada que não sabe gritar, a gente sabe gritar. Então eu tinha uma leitura desse feminismo assim até porque desde que eu comecei a ter crônica em revista, em jornal e expor muito a minha vida, dificilmente eu sofro um assédio. Eu já tive em situações assim, porque o que a gente faz protege a gente também, né? Por um lado não protege, porque você tá ali, às vezes faz um vídeo meio sensual, a pessoa não entende e fala, que puta ali, mostrando a barriga, mostrando a bunda, não sei o quê. Então, por um lado não protege, mas por outro, a gente tá tão escancarada e tá com... Então, assim, eu já tive em situações de equipe de roteiro, que era eu e 2 meninas, e as 2 meninas sofreram assédio e eu não, porque ia virar crônica. Então, o que eu faço as pessoas têm medo de virar crônica, né? Os caras mais legais têm medo, imagina os babacas, né? Então, assim, ter uma coluna em jornal protege. Mas eu esqueci completamente o que eu ia falar. Então eu vou pegar esse gancho aí do medo dos homens de virarem crônica, né? Ou de virarem ali uma história da sua peça. Isso fala muito, né? Então ajuda você, protege você, mas atrapalha ali nas relações. Eu acho, não sei se você vai concordar comigo, que a gente, assim, o sobrevivente, ele já vale muito a pena. Quem sobra perto da gente não é só namorado, amigo, amigos. As pessoas que sobram na vida de uma comediante, uma escritora que expõe a própria vida e expõe coisas ridículas, são pessoas muito legais, né? Porque quem vai ser babaca com você já fala, eita, não vou nem começar. Vai ter um livro inteiro sobre mim. Então, mas assim, já passei por situações... Uma coisa que acontece muito comigo é a pessoa me ligar e achar que a crônica foi pra ela. Isso acontece, mas é toda semana. E o mais legal é que 90% das vezes é pra ela. Elas estão certas! Que poder! Maravilhoso! E você, Rafa? Isso é maravilhoso. Eu minto até o fim. O meu melhor amigo tá aqui, o Vitor, né? Aí eu falei, eu terminei o namoro, aí eu fiz, não vou expor ele, não sei o que. Aí o Vitor me manda o vídeo, amiga, você tá falando dele? Não, que não! Podia, né? Eu lá fazendo vídeo com a senhora, porque não pode, homem não sei o que, porque ele é broxa. Mas, não tô brincando, mas assim, Uma vez me perguntaram se eu não tinha medo. Quando isso teve a ameaça de morte, eu recebo muitas ameaças. E aí perguntaram se eu não tinha medo. Eu falei, não, com a Fran eu não tenho medo. Eu tenho medo diariamente, assim. A Fran é o único momento, né? Quando você está escrevendo, quando você está ali na persona, né? É o único momento que eu me sinto confortável. Então, é isso, eu tenho medo da condição cotidiana, né? A gente não, na pessoa jurídica a gente não tem medo, a gente tem medo da pessoa física. Eu sempre falo isso. Isso. O que eu escrevo tem muita coragem. Isso. Mas se eu tiver que ir junto com o que eu escrevo, eu não vou não. Eu fico em casa no ar-condicionado, vou não. É isso. E aí e outra coisa também, pegando nesse gancho, até você falou da hashtag e tal, que eu acho que é um movimento dessa geração
quando eu tô com 31 e eu fico olhando as meninas de 20 e eu fico fascinada, assim, com as meninas de 15, a minha filhada de... Drive, né? É outra coisa, É outra assim. coisa. Ah. A minha filha com 3 anos falou pra mim, por que eu tenho que ir num pediatra homem? Eu não quero um homem me vendo pelada. 3 anos! Eu quero uma pediatra mulher, mamãe. Camila, eu falei, já nasceu com outra coisa. É isso. E a minha filhada, quando o avô foi tentar abraçar ela, e ela não queria. E aí ele ameaçou ela. Fez, se você não me abraçar, não vai ter sorvete. Uma coisa que é muito comum os adultos fazerem com criança, né? Nessa hora ela pegou e fez assim pra ele, tipo, chamou ele pra mão. E aí foi um rebuliço na família. Porque assim, nossa, que mal educada. Ela era bem novinha, devia ter uns 4, agora ela tá com 9. Mal educada? E a minha irmã fez, não, ela tá certíssima. E ela trouxe a lente pra... Ela falou, você ameaçou minha filha. Você tentou, né, abusar da minha filha. E ela, então você devia se orgulhar que a sua neta sabe se defender e tal. E ela é muito braba, assim, ela é muito braba. E eu fico, gente, meu Deus, pelo menos quando ela foi embora... Deu certo, passou por osmose genética e alguma coisa muito boa, né? É isso. Eu quero contar só uma história que já é de uma pergunta anterior, mas é que eu lembrei que é muito boa. Que assim, já que a gente vai falar tão mal de homem, eu quero elogiar uma pessoa. Perdão que eu vou expor uma história aqui, mas uma vez eu saí com um ser humano, perdão, meu namorado tá aí, mas vai dar tudo certo. Uma vez, não, porque isso é um exemplo do que é um cara legal, né? Ele não é tão legal quanto meu namorado, mas ele é bem legal. Ele é quadrinista, não vou dizer o nome, mas enfim. Aí a gente saiu e ele broxou. Aí sabe o que ele fez no dia seguinte? Eu abri o jornal, tinha um quadrinho, ele fez um quadrinho sobre ele broxar. E aí ele me escreveu e falou, fiz antes que você escrevesse. Isso é um cara legal. Eu sabia que você ia escrever, então tá lá, já escrevi, já botei lá. Era um quadrinho inteiro de um cara que broxava. Isso é maravilhoso. O cara que sabia de si mesmo, ele chegou em 2023, né? É isso que a gente precisa. É porque os homens, eles sempre foram, né, o humor todo foi criado dos homens vindo das outras pessoas, apontando, eles nunca foram tanto isso, os caras lá que eu agora faço até carrossel de hater, né, tudo que eles me escrevem, porque eles não suportam que eu fale aquelas coisas, e eu falo, meu Deus do céu, gente, é só rir, e outra coisa que, é só isso, eu não tô, vocês não estão sendo ameaçados de nada, a gente só tá rindo, assim, só que isso é um poder enorme. Porque quando você, na verdade, o poder de poder construir a narrativa é um poder que eles não estavam acostumados que outras pessoas tivessem, né? A gente está falando desse campo artístico, mas ainda no campo político a gente está muito lá atrás. Nossa, a Ana Virgínia está em algum lugar, escreveu uma crônica essa semana falando, a esquerda acha que tudo se resume a uma foto da Mafalda chorando ou abraçando a Mônica, né? Falta entender, a gente às vezes como esquerda é meio boboca, assim. Vixe Maria, o Twitter enlouqueceu e era só a gente rir da gente, né? Eu fiz a foto da Mafalda chorando e ri de mim. Falei, política é um pouco mais do que isso, né? E falei pra ela, que bom. É importante rir, né? No campo da política falta muito, né? E é importante dizer que falta pra esquerda, né? Totalmente. E eu acho que essa coisa, puxando da hashtag, né? E hoje em dia que às vezes algumas pessoas falam, quando mulheres vão lá, que né, são mães solos e são completamente sobrecarregadas e vão lá no Instagram, no Facebook, as pessoas, mas esse não é o lugar, né? Muitas pessoas ficam com esse discurso. E eu falo, sim, todo lugar é lugar. Todo lugar a gente precisa falar. Eu sofri um estupro, eu fiquei quase 12 anos elaborando para conseguir fazer uma peça e conseguir falar. Antes disso, eu tive problema no útero, problema nos ovários, problema para me relacionar, problema na cabeça, problema no corpo inteiro. Porque há 10 anos atrás eu perderia trabalho se eu falasse que eu tinha sido uma mulher estuprada. Porque é isso, a narrativa está tão com eles, entende? Que a vítima sente vergonha. Então não, quando você tem esse poder da palavra, é muito importante. Então assim, eu falo para todas as mulheres, não precisa você ser escritora, atriz, nada, mas fala, usa o seu Facebook para falar. Sabe, se protege para não ser processada, né? Que coisa eu tenho coleção de minutas. Eu nunca fui processada, mas chega minutas na minha casa. Uma por minuto, né? Uma minuta por minuto. Minha advogada sempre ri, porque assim, o texto que eu escrevi, caso acho que é uns 60%, mulher. No seu, eu imagino que seja bem mais. É mais, a última vez, antes era 70-30, porque eu fazia uma estratégia ainda de fingir que eu era uma gostosa da internet. E aí os caras vinham
E aí, quando eles vinham, eles entendiam Eles vinham e apanhavam. E apanhavam, E aí, quando começou a peça e eu comecei a dar entrevista, as pessoas entenderam que eu não era Fran, que eu era Rafa, que eu era uma pesquisadora, que aquilo era uma personagem. E aí foram entendendo tudo, aí eles foram vazando, né? E aí agora tá 80-20, assim, é muito... Só que na peça a gente tá conseguindo colocar mais homem de novo, assim. Mas teve uma época que era isso, eu olhava, tinha assim, 3 homens e mulher. É mais ou menos aqui hoje. Você acha que, falando de geração de novo, será que todas as mulheres entendem esse seu humor por esse caminho, né? Não sei se eu mandaria... A minha mãe, por exemplo, não sei porque eu conheci o que ela lê, o que ela vê. Será que ela entenderia você enquanto feminista, enquanto... Como é que é isso? Elas te criticam por você estar ali rebolando, mostrando seu corpo, enfim. Tem uma ala feminista que eu queria saber se... Tem. Uma ala de mulheres, né? E eu amo discutir sobre isso, porque eu fico... Isso é uma técnica de palhaçaria, né? Porque a palhaça e o palhaço, falando conceitualmente, a gente ri da gente, como o Tati falou no início, né? Essa coisa de rir de si mesma, e a gente não inventa nada. A gente simplesmente age com estado de presença. Então, qual é a realidade? O que é real? Qual é a condição do meu padrão, digamos assim, de mulher hoje em dia? O que dá visualização? Não falando de mim, não falando dos meus interesses, falando do interesse social, né? Se você for ver as cantoras pop, por exemplo, a mulher pode cantar assim, muito, ser uma puta compositora, ela vai morrer de fome. Aí vem algum empresário, bota ela de calcinha e sutiã, né? Bota peito, bota bunda, bota tudo, ela faz, não sei o que, me fode. Pronto, ela ficou milionária. E aí isso é empoderamento feminino. O que eu tô fazendo com a Fran, eu tô botando luz pra isso, entende? Porque eu não sou essa mulher. No meu interesse, eu não sou uma cantora, eu não sou uma atriz que eu não faço produções de outras pessoas que vai me sexualizar. Porque é isso, todas as produções, todos os contratos que eu tentei fazer como atriz, no humor, que não sou eu que escrevo, eu sou a gostosa. Só tem isso pra mim. Entende? Não tem. Ou você é completamente fora do padrão, aí você é uma aberração, que é essa brincadeira que eu faço até com King Kong da mulher barbada, que no circo era assim, né? Ou você é uma aberração, você tá fora do... E aí isso é o etarismo que fazem com a gente, tudo, né? Você tá fora de jogo, ou então você é pra ser utilizado pelo olhar masculino. E como o olhar masculino te utiliza? A partir do sexo. Eu comecei a ser escritora porque eu tinha uma coluna de sexo na VIP. Era o jeito de começar. É isso. Aí eu fiz 2 meio picantes e o resto já era fazendo o que eu faço, mas aí eu já tava lá. É isso, pra você furar a bolha, entende? Pra você entrar nesse lugar. Que eu já tô há um tempo fazendo isso, até inclusive tinha um grupo de pesquisa aqui em Paraty, que era o APA, Ateliê de Pesquisa de Atores, porque eu tô nessa há muito tempo. Eu estourei quando eu comecei a entender qual era como que eu entrava nessa mídia, entende? Uhum. E é isso que as pessoas querem ver. Tanto isso, toda entrevista as pessoas perguntam sobre vida pessoal, se eu namoro, se eu sou bi, se eu sou hétero, se eu sou aquilo. As pessoas têm interesse em sexo. As pessoas querem saber disso, entende? E então, vamos falar disso. E mas também... mostrar o corpo é também um jeito de empoderar. A gente vê isso na música, no funk, enfim. Não sei. Eu tenho críticas em relação a isso. Eu não acho que mostrar o corpo nessa sociedade é um jeito de empoderamento. Mas é muito doido, porque a gente tem crítica, mas a gente acaba fazendo... Por exemplo, eu tenho um videocast no UOL. Aí eu entrevisto 1h30 uma mulher incrível e em algum segundo da entrevista ela fala: e aí, sei lá, fui lá e dei. 2 horas de entrevista. Qual que é o título que o UOL põe na capa do UOL? Aí a mulher me liga e fala: Tati, eu te dei 1h30 de entrevista sobre o meu doutorado em sociologia, sobre a morte da minha mãe, sobre o que eu penso de maternidade. Eu falo, cara, aí vou lá, faço reunião, falo, gente, vamos tentar, tudo bem, eu entendo que precisa de... Porque também eles precisam sobreviver ali, precisa ter anunciante, precisa ter... Mas vamos então fazer 2. Uma é doutoranda em sociologia e outra é ED a tarde inteira. Vamos equilibrar esse negócio aí pra todo mundo ficar bem? Mas é isso, é foda. Eu tenho críticas a isso e às vezes me pego fazendo pra poder...
Mas assim, o que eu tô querendo dizer é, eu não acredito que isso é empoderamento feminino. Não é, longe de ser. É sobrevivência. Empoderamento feminino é a gente não ter medo de ser morta. Empoderamento feminino é a gente ter igualdade na maternidade, na paternidade. É você poder ter uma vida profissional, você poder ter independência. Isso é. Agora, o patriarcado é tão escroto e tão bem engendrado que é isso, o que era objetificação feminina, o que a gente sabe, virou empoderamento feminino, porque assim, mano, não tá dando mais, né? Peraí, tem mulher tendo poder de compra, tem mulher... Então, como é que eu faço elas acreditarem, elas continuarem mostrando a bunda pra eu tocar uma punheta e elas acharem que elas estão arrasando? Assim, eu não acho, nem em todos os momentos em que eu sexualizo a Fran, é realmente pra você criar Gente, é muito louco, eu posso mostrar pra vocês, assim, se eu boto um flyer dessa palestra, eu falo assim, mano, olha com quem que eu tô, né, tô com a Laura, tô com a Tati, não sei o que, olha que legal, olha que evento foda. Aí tem lá, tipo, 2.000 visualizações. Aí eu faço um story de biquíni e vai pra 20.000 no mesmo dia. Mas é uma excelente bunda, eu acompanho sua bunda. Eu tô acompanhando sua bunda aí tem uns 2 anos. Às vezes eu entro pela bunda. Então, eu preciso botar primeiro. Eu se mostrar minha bunda vai ter 3 likes. Eu vou ter que falar de hipocondria, eu tenho que ir pra outro caminho, entendeu? Mas eu sigo um pouco pela bunda. Mas tá tudo bem, é com respeito. É de novo a subversão, né? O seu trabalho tem muito a subversão desse uso do corpo no humor, enfim, a subversão do jeito transformar a maneira como os homens nos tratam. Isso não vai mudar, né? Porque isso não controlo, não sou eu que controlo o algoritmo, eu preciso usar a meu favor. Isso. Mas o que eu vou fazer com isso, até essa coisa de publi, né? Rede social, tipo assim, o alcance, o engajamento da minha comunidade é um engajamento altíssimo, mas todas as marcas que vêm, quando eu mando o roteiro, elas não aprovam. Porque elas querem que o roteiro, não sei o que, você vai fazer um roteiro, não, esse aqui não vai pegar o meu público X, que é um público conservador. Falo, tá, mas não é, então por que você me procurou? Então eu não faço, entende? Mas se você for ver qual é o discurso, né? O que é esse feminismo que é aceito? O que é esse empoderamento feminino? Não é, se o controle não tá na nossa mão, eu não acredito que seja poder. O poder tá quando a gente está controlando. E a gente está longe de controlar. Talvez a geração, né, da sua filha, da minha filhada, esteja um pouquinho mais... Se o mundo não acabar com esse aquecimento global... Nossa, talvez acabe hoje. Tati, a mulher engraçada, ela é muitas vezes chamada de louca, né? E a gente tem essa mania de ficar chamando a amiga de louca, né? Amiga, sua louca, enfim. A mulher que faz piada, que faz humor, vocês concordam que ela é chamada de louca? Por quê? Por que ela tá nesse lugar de perder as estribeiras? Eu acho que eu consegui ainda pegar jovem um momento em que a mulher engraçada pode ter um pouco de sensualidade e normalidade, assim, né? Que com 20, 30, quando eu ia para esse lugar do esculacho, do escracho, ela é muito esquisita, ela é estranha e muitas vezes me tirava do lugar de tô pro jogo da paquera, assim, porque é a amiga que eu era chamada para os eventos, porque, principalmente evento de rico, que só tem conversa chata, eu trazia toda uma vida, né? E aí, então eu era meio alívio cômico de festinha. E aí eu ia às vezes vestida pra matar e matava de rir, assim, ninguém me pegava, né? Então, com 20, 25, 30, eu ainda peguei essa fase meio... a mulher muito palhaça. Então, às vezes eu ia misteriosona, porque eu falava, não vou me tirar desse negócio não. Mas se eu ia pro escracho, né? E o louca, putz, isso aí... Agora eu também acho que tem 2 maneiras de ver a louca, né? Se for a maneira patriarcado de ver a louca, vamos diminuir o que essa mulher está dizendo para que a gente continue mandando no mundo, é o olhar do homem babaca querendo diminuir a gente, tirar a gente do jogo. Mas é muito bom ser louca, a gente está dando a real, a gente está provocando, a gente está dizendo que todo mundo pensa e ninguém tem coragem. Então, quando falam que eu sou... você tá... Nossa, ela é completamente doida. E eu vejo que é alguém que não vem desse lugar do querendo me diminuir, eu acho que é um elogio, eu gosto. Eu fiz um livro que chama Depois a Louca Sou Eu, que é justamente um título que diz, eu vou falar o que você pensa, então depois não vem dizer que depois a louca sou eu. Eu sei que você também é ansioso, eu sei que você também é angustiado, eu sei que você também pensa um monte de maluquice. Então eu própria, eu tenho que tomar cuidado, porque eu falo, ai filha, a mamãe fez isso porque a mamãe é meio doida. E agora minha filha me chama de doida o dia inteiro, acho que eu não deveria ter falado isso.
Mas eu acho que doida é um elogio, é uma coisa boa, sabe? É um pouco o lugar do palhaço, é um pouco o lugar de falar o que tá todo mundo pensando, desde que não seja o lugar para te diminuir. O que eu mais senti ao longo da vida era um lugar de que a mulher engraçada, ela tira o poder do homem. Então assim, eu mais nova, eu percebia que se eu fosse, sei lá, num date com um cara, e ele vinha com as 3 piadas merda dele, eu rebatia com 14 piadas, na hora ele falava, não enxergo uma mulher na minha frente. Eu virava brother na hora, sabe? Até a postura mudava. Ei, brother, não sei o quê. Eu virava um amigão do futebol. Porque assim, se tá fazendo piada, é homem e... Porque é um lugar de poder pro cara. Ele decora 2, 3 piadinhas pra pegar a mulher, ele acha que aquilo é um baita lugar de poder. E aí vem alguém que é do humor, então às vezes tira a única coisa que o cara tem pra dar, né? A comédia é muito poderosa. Então, mas eu nunca me fiz de fada sonsa, bailarina pra pegar alguém, entendeu? Então é o que a gente tava falando, tem alguns sobreviventes e a gente meio que tira fora o que não interessa muito. É que a louca sai, né, desse lugar da bela, recatada do lar. Ela Exato, não é isso, né? Exato, porque essas mulheres, eu amo aquele título de série, Desperate Housewives, né? Elas estão muito mais loucas que a gente, né? Quem faz a bela recatada e do lar, essa aí tá com 6 remédios. A gente só faz crônica brincando que é hipocondríaca, mas quem toma as 14 tarja preta é a bela recatada e do lar, porque essa aí não deve aguentar a vida, né? A palhaça também é a louca, né? Então, por que você escolheu fazer a palhaça? E queria que você falasse um pouco dessa impossibilidade de ser palhaça, de que mulher não é palhaça, não era, pelo menos, né? Não era. É assim, aí um dado histórico, o primeiro grupo de mulher palhaça do Brasil é de 1990. Antes não existia. Não podia, né? Tem um doc que chama Minha Avó Era Palhaço, que é da primeira mulher palhaça. Palhaço é. Minha avó era palhaço porque ela tinha que se fantasiar de palhaço. Não sei se vocês sabem dessa história, palhaça chamego. No circo não podia. A mulher só podia ser ou a aberração ou a perfeita. Ou a peluda. A peluda que tá na aberração, né? Que é a mulher barbada ou a mulher gorila, ou então a mulher que é a assistente ali, totalmente sexualizada ou correndo risco de vida. A que cortam ao meio, a que atiram facas. Se a gente for fazer um paralelo, é isso, gente. É genial pensar isso, porque o circo é muito a vida. É, né? a vida, o circo ele coloca ali na nossa frente, né, o que socialmente a gente está vivendo de uma maneira simbólica. Então era isso, aí a primeira, ela tinha que se fingir de homem porque o irmão dela ficou doente e o circo não podia parar. Só que ninguém podia saber que era uma mulher, então ela se fantasiava de palhaço para poder existir ali. Quando ali nos anos 80 começaram a surgir as palhaças em São Paulo e no Rio de Janeiro, assim, né, também essa coisa do Sudeste, enfim, o que a história conta, né, não acredito que tenha sido isso que aconteceu, só no Rio e em São Paulo, mas assim, que ficaram mais famosas. Começaram a acontecer isso tem 30 e poucos anos. E todos os homens não deixavam elas entrar. Tipo, Anjos do Picadeiro, que é um festival famoso de circo, tinha uma mulher da cota e tinham 30 homens na programação. E aí eles diziam, a curadoria não encontrou espetáculos. E tinham milhões de mulheres querendo trabalhar. Tanto que eu penso, né, daqui a pouco eu vou fazer um festival, daqui a uns anos eu não vou botar, tipo, festival feminino, nem palhaçaria feminina, nada disso. É um festival, só que eu só vou chamar um homem. Porta dos Fundos, né? Tem muito mais homem, né? Ele é fundado por 5 sócios, né? E é esse lugar de sempre... E, por exemplo, quando você vai numa noite de humor, que só tem homens, é noite de humor. Se você for numa noite que tem mulher, tem que ser noite de humor feminina. Parece que a gente precisa avisar, somos mulheres. Eu fui dar uma aula como convidada no curso de dramaturgia. E aí era sobre... Estavam falando sobre King Kong, que é a minha peça, e Fleabag. Eu falei, uau, que moral, né? Aí eu cheguei lá, e aí todo mundo falou assim, porque Fleabag é feminista, Fleabag... E eu assim, Fleabag é feminista? Pra mim Fleabag era sobre luto, sobre condição humana, não tinha entendido assim, mas vamos lá. Aí comecei a entender o machismo rolando na aula também, porque era um professor que tava, e eles lá falando, não, porque aquela cena que ela abre falando de sexo anal, não sei o que, eu falei, gente, por que isso é feminismo? Né, ninguém, não, acho que todo mundo tem um cu, né, ou sei lá, enfim, isso não é algo, né. E aí, porque não sei o que dela ter traído a amiga, não sei o que, ter falar sobre isso, e aí eu entendi o nível de machismo deles, né? Aí eu falei, então tá, gente, vamos fazer um exercício. Eu quero que os homens pensem em qualquer série feita, escrita e protagonizada por um homem
E escolha uma cena pra me dizer por que que isso é masculino. Ju tava nessa aula, não tava, Ju? Eu acho que ela falou o nome. Mas era. Mas tudo bem, aí, tem nada. Mas aí, e eles não sabiam falar, lembra disso? Eles não sabiam falar do porquê que era. Eu falei, gente, porque vocês não conseguem, o homem não consegue ver uma figura de uma mulher e se identificar com ela. Entende? Não consegue dizer, isso aqui é sobre morte, isso aqui é sobre luto, e eu me identifico com a humanidade dessa mulher. Não, eu preciso dizer pra ela, você é uma mulher. Você tá falando sobre o seu gênero. E aí, a partir do seu gênero, nossa, ela é super bonitinha falando sobre sexo, né? Ai, que amor! Ai, olha só, a obra feminista. Eu falo que Fleabag é uma obra... Não é. Assim, é uma obra... Não é que isso me irrita tanto que eu não sei nem o que falar. Não, inclusive ela se coloca várias vezes como uma feminista de merda, que eu amo. Ela tira sarro, diz, quem trocaria não sei o que por mais peitos? Ela levanta a mão, lembra dessa cena? É maravilhoso, maravilhoso. É que ela se coloca nesse lugar totalmente do tipo assim, eu não vou dar uma aula pra vocês sobre nada. Tipo assim, é humanidade. Então eu acho que muito nesse... E aí, muito do meu posicionamento também é isso, não me colocar num nicho, sabe? Eu falo, não, eu quando vou ver eu não consigo, é muito ruim, né? Você vê um stand-up de homem, porque é isso, ou ele tá falando da esposa, ou ele tá falando da ex, ou ele tá falando do pau dele, é só sobre isso os temas, né? Não tem outra coisa. E aí eu não consigo me identificar com aquilo, realmente, né? Então eu falo, isso é humor masculino, eu sempre coloco eles no lugar que eles me colocam. Eu falo, não, eu não gosto de humor masculino, eu não consumo humor masculino. Porque eu não quero pertencer a isso. Escuta, e você dá um curso, né, de palhaçaria. Qual é a lição principal que você dá aí nesse curso que a gente possa usar no nosso cotidiano? Porque a Letrux escreve ali a orelha do seu livro e ela diz que, tipo, mudou a vida dela ali, né? Enfim, conta aí pra gente. A Letrux é minha amigona, ela fez o curso, né? Exato. E ela é diretora musical do meu espetáculo também. Então, a palhaçaria, esse curso chama Imersão em Estado de Palhaço e Palhaça. A palhaçaria é sobre você ser você mesma e você mesmo. Se a gente for perceber, né, o sistema ele coloca a gente pra chegar em um padrão. Tem essa coisa do número 1, de você receber um prêmio, né? Aí você olha assim, tem o primeiro, segundo e terceiro lugar e todo o resto. É o quê? Todo o resto é palhaço e palhaça. E aí, na linguagem da palhaçaria, o poder, digamos assim, não o poder que não é sobre ninguém, né? A potência de existir tá em você ser essa grande massa, em você ser você mesma. Assim, ao mesmo tempo que você é super coerente nesse assunto, você é super incoerente nesse. Você tem milhões de defeitos, isso é ser humana. Então, ser palhaça é ser humana. E aí, o que a gente faz são exercícios na imersão para você realmente tentar resgatar e assumir todas as suas contradições, e você entende que você pode ser aceita e ser amada a partir de toda a sua contradição, e que o padrão que está errado, que o erro não tá na gente, o erro tá nesse padrão. É muito doido, porque o curso que eu dou sem saber como que funciona um curso de palhaçaria é exatamente isso. Eu tenho um curso que chama Fale Mal, mas Fale de Você, que é para pessoas que querem escrever autobiografia, autoficção. E é assim, vamos trazer a sua vulnerabilidade, vamos trazer as desgracinhas da tua vida, que isso é poder para um escritor, né? É lindo, gente. Eu fiz um curso do David Sedaris, que é um escritor que eu amo. Eu fiz pela Masterclass, que tem cursos incríveis, masterclass.com. E ele abre o curso dizendo assim, celebre tudo que deu errado na sua vida, né? Se você quer ser um escritor, principalmente de crônica, celebre tudo que deu errado. É onde está a sua fraqueza, é onde está o seu medo, é onde você se ferrou, é onde está o que você acha feio. E é exatamente isso, né? É muito legal como é parecido em outra... É bem bacana. É lindo trazer isso pra vida, na verdade, né? Porque você não olha seus defeitos como defeitos, isso mas como muito parte poder. constituinte, né? Isso é demais. Isso que adoece e mata a gente, né? A gente querer ser algo inalcançável, e isso que faz o capitalismo continuar ganhando cada vez mais dinheiro, né? Eu vi esses dias um card bem clichê, mas quantas empresas iriam falir se as mulheres amassem seus corpos, né? Porque é isso, eu brinco com essa coisa do padrão, não me conecto, tipo assim, não é isso que me faz, né? Não é a minha imagem que me faz ser reconhecida, digamos assim, né? É o meu trabalho, mas mesmo assim, todos os vídeos que eu coloco que não estão sob o meu controle, né? Que não é o humor ali da Fran, os comentários estão falando da minha aparência.
sabe? E aí eu fico assim, cara, eu imagino atrizes que trabalham realmente, que dependem disso, né? Que a empresa olha e já fala, ih, não, tá imprimindo tantos, não, tem que fazer não sei o quê. Né? Eu vi também esses dias falando sobre procedimento estético, aí botaram, acho que Larissa Manoela, Anitta e uma outra atriz de 50 anos, gringa, que eu não vou me lembrar o nome, mas e aí falando, elas têm o mesmo rosto. Porque a gente, isso, é um padrão inalcançável, essa coisa da bichectomia, né? Geralmente a nossa bochecha começa a afinar quando a gente vai amadurecendo. E a nossa maçã do rosto é mais aqui em cima quando a gente é bem novinha. E aí o padrão é uma maçã do rosto aqui em cima e isso é... Então elas estão ficando igual, parecidas. Isso é humanamente impossível. A gente ter a maçã do rosto no mesmo período da vida. A gente tem... Né? Isso é a nossa história. E aí vem e coloca um padrão que assim, você vai conseguir ser aceita no padrão se você gastar dinheiro, sabe? E a gente vai entrando nessa loucura, essa coisa do peito mesmo, né? Do silicone, dos corpos. Aí não, agora é a magreza excessiva. Aí voltamos para os anos 2000. Né? Aí não, antes era corpulento, da Kardashian. Cada é o tamanho de peito. E aí as pessoas falam, não, isso se resolve na clínica. Custa mais, custa 15 mil reais, custa 30 mil reais, custa 50 mil reais. Então você, custa vida, né? Uma menina agora faleceu fazendo procedimento estético. Então você vai entendendo e nesse outro lugar, né, nessa contramão, tanto que você diz, né, da busca dessa autoescrita quanto na palhaçaria, cara, vamos celebrar o que é, o que todo mundo fala que é errado, vamos celebrar. Ah, você tem um nariz fora do padrão, você tem não sei o que, você tem, e tá ótimo. É a sua história, né? Meus pais já faleceram, já me disseram pra eu fazer cirurgia, né, pra ficar mais... Eu fui fazer uma coisa na dermato, aí a dermato já começou, tipo, ai, botaria mais queixa, botaria mais isso, botaria... Ela me coisa, eu falei, meu Deus do céu, eu cheguei é isso mesmo, moça, né? Saí assim, arrasada. Mas tem uns estudos que eu vi que a pessoa, ela perde os traços de ancestralidade. Não, é isso. Você deixa de parecer sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, você não pertence mais. E isso é uma loucura pro psíquico da pessoa. Eu tenho uma amiga que fez uma cirurgia, a família toda é japonesa, e ela fez uma cirurgia porque caiu aqui a pálpebra, que cai, né? Ela tem a minha idade. E ela foi fazer uma cirurgia que levanta. E não sei o que o cara fez, ele tirou o puxadinho japonês. Ela não é mais japonesa, ela foi japonesa até os 45 anos de idade. Ela tá deprimidaça. Imagina. Porque, tipo assim, ela tem mais traço da história dela no rosto dela. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E a gente não percebe que a gente vai caminhando pra esse lugar. E aí, isso quando ela falou, eu pensei, meus pais já faleceram, meus avós também. E eu quando me olho no espelho, eu falo, o nariz é do meu pai, a boca é da minha mãe, os olhos, e isso me conforta, sabe? Eu lembro deles a partir de mim. E eu fiquei pensando, nossa, imagina, aí do nada eu mudo, viro outra pessoa pra pertencer e agradar quem? Que daqui a pouco já vai ter mudado de novo. Só que assim, eu tô falando isso, gente, de um lugar... que é muito fácil falar, né? Quando a gente eu tenho 45, eu tenho bastante botox, é importante dizer isso também. Não, porque é isso, né? Mas eu não tô criticando isso de forma nenhuma, sabe? Mas assim, eu tô dizendo o como a gente vai caminhando pra isso, e isso vai virando valor. E o que a gente realmente é, não. E a gente não reflete sobre isso, e a gente não para de amar isso na gente, sabe? Muito bom. Maravilhosas vocês. Quer ir embora não? Eu acho que eu vou abrir para perguntas. Vocês têm perguntas para fazer? Alguém quer? Eu tenho. Quer? Eu queria fazer uma pergunta com base na maternidade. Porque esses homens foram criados por mulheres. E aí? Como é que a gente cria esse menino? A gente está criando diferente ou a gente está criando igual? E eu lembro sempre de uma mulher que estudou comigo na filosofia, e ela falava assim, toda vez que fala assim, não, meu filho é igual a minha filha, vai perguntar assim, vamos falar do xixi? Você deixa a sua filha fazer xixi em qualquer lugar, na rua? Por que o menino pode? Só porque ele tem um pinto, né? E a menina tem que esperar para ir até um banheiro? Então é só para a gente pensar que o nosso papel como mães, né, é como é que a gente está criando e educando esses homens para esse novo mundo. Obrigada. Então, eu acho essa pergunta bem difícil. Eu tenho uma filha mulher, que eu já tenho várias dificuldades ali também, porque ao mesmo tempo que tem que ensinar desde, olha, só você pode pôr a mão aí, se alguém colocar você tem que me contar na hora, só a mamãe pode limpar, o papai, a cuidadora, sei lá. Então tem tudo isso, mas também tem que, né, deixar livre, solta para não criar uma redominha, não sei o que. Eu tenho várias crises, porque
A gente que eu sou progressista, uma pessoa de esquerda, mas assim, moro em Genópolis, minha filha estuda em colégio pago, então ela faz parte de uma bolha que ela traz várias questões que eu falo, meu Deus do céu, tá tudo errado, mas também eu tô errada, porque, enfim, é muito complexo criar filho. Então, esses são os dilemas que eu passo com a minha filha, né? Agora, em relação a criar um menino, eu acompanho as minhas amigas que têm filhos homens, então, assim, o tempo inteiro elas ensinam a tirar a coisa da mesa, não deixar nenhuma mulher ficar fazendo esse serviço doméstico que antigamente era nitidamente, claramente mais da mulher, né? Então ajuda, faz as coisas, não tem o que é do homem, o que é da mulher no sentido de cuidados com a casa, que isso é a carga mental em cima da mulher ainda é, né? Outro dia eu estava lendo sobre a economia do cuidado, que eu acho que é bem interessante a gente ler, que se as mulheres que trabalham só em casa fossem pagas, seria o PIB do 5º país mais rico do mundo, né? E que é um trabalho que... Então, isso tudo é muito importante, eu acho, né? Ter essa coisa de... Para que essa próxima geração, né, quando eles se casarem, tiverem filhos, a carga mental, isso eu acho principal, não cair em cima de uma mulher. E eu vejo que tem mudanças, assim, perto de mim tem mudança. É difícil falar tem mudanças quando a gente faz parte eu moro em São Paulo, num lugar, sabe, mas faço parte de uma bolha progressista. Então, eu acho que uma coisa importante também, que era muito antigamente, que era coisa, isso é coisa de homem é assim mesmo, de dar em cima, de paquerar, de pôr a mão. Então, acho que o principal é tomar cuidado com essa questão da carga mental e com a questão do corpo, que não pode... Outro dia foi super bonitinho, minha filha, ela vai fazer 6 agora, mas na época ela tinha 4. E tem um menino na classe dela, e eles se adoram, e eles ficam se abraçando, assim, é muito bonitinho. E a mãe me ligou para falar que o filho dela tinha adoração pela minha filha e que ela sempre via ele agarrando ela, tipo, abraçando muito. E falou, quer conversar com a sua filha? Porque se estiver invasivo eu converso com ele. Então achei lindo que a mãe me ligou. Isso já é uma prova de que tem algumas mudanças, entendeu? Eu não posso falar desse lugar que eu não sou mãe, né? Mas eu penso muito sobre no lugar sistêmico. Uma vez me perguntaram, assim, sistêmico do sistema, não do sistêmico, assim, Haribo, não. Mas me perguntaram como eu recebia mulheres conservadoras que me xingavam e tal, e que falavam que o meu conteúdo era errado, sabe? Porque elas se sentiam muito confortáveis em ocupar esse lugar que os homens colocavam para elas na sociedade. E eu falei que eu sinto muita empatia por essas mulheres, porque eu vejo um pouco a voz, tanto as minhas quanto das minhas amigas e amigos, que eu acompanhei, que me ensinaram muito, sabe? E elas foram inseridas. Antigamente, né, vocês vão saber muito melhor do que eu estudo sobre isso, vocês viveram essa realidade, que é o máximo que uma mulher podia chegar de poder numa sociedade era ser esposa de um homem poderoso. Então a gente não pode esquecer disso, que o que foi ensinado para as mulheres era que o auge era ter um homem do lado, tanto que isso, o homem trai com todo mundo e a mulher... mas gente, ligar as trompas precisa da autorização de um homem. O aborto até hoje, entende? Vocês entendem que isso não é um pensamento que a gente vai fazer assim, pronto, mudamos. Não é assim, a gente não pode, ainda eu não posso ter um aborto seguro, eu posso, porque hoje em dia eu tenho poder aquisitivo, então eu vou ali e faço, agora uma mulher pobre não pode. Isso não está no nosso controle, então não é mais ainda uma responsabilidade nossa, entende? Assim, não é. O arquétipo que colocaram pra gente do empoderamento é a grande mãe, a grande deusa, né? Jesus lá, o paizinho super legal, e a Maria, mãe de Jesus. Né, que engravidou virgem, eu amo essa parada. A luz de Deus. Tipo assim, como, né? Aí, e todo mundo é isso, não é isso. É porque não consegue encaixar a imagem, né, de uma mulher, não é um ser humano, uma mãe não é um ser humano. Então acho que está muito nesse aspecto, assim.
E, claro, acho que a gente olhar para o sistema, mas eu acho doloroso para colocar essa responsabilidade e falar assim, nossa, as mulheres que educam esses homens. Não, as mulheres estão inseridas num sistema que oprime muito elas e elas não têm... É como essa coisa, algumas mulheres, né, assim, que eu acho que cada vez que a gente cria alguma outra consciência, que a gente sai de alguma ignorância, como eu digo, eu olho para minha afilhada e quando ela chama o avô dela para mão, de início isso me... Né, foi ontem e olha o que aconteceu com ela. Não foi por nada além de machismo. A gente sabe que não foi, porque tivemos agora Bolsonaro que fez todas as merdas possíveis e fez o mandato dele inteiro. Então, assim, a gente sabe do que a gente está falando. Então, não... Eu acho que a gente pensar realmente nisso. Como que a gente vota em mulheres, como que a gente tira desse lugar, como que a gente consome mulheres, como que a gente tira o poder da narrativa e político da mão dos homens. E isso que vai modificar, entende? Eu não acredito que no pequeno a gente consegue, não. A gente é engolida. Como foi Marielle. Na política, por exemplo, foi assassinada ali, entende? Porque ainda era muito... E elas são todas ameaçadas. São todas ameaçadas. Então, assim, a gente precisa de algo muito coletivo. E aí, mais do que eu acho que nos responsabilizar por essa educação, né, assim, um homem de 20 anos ainda culpando, não, porque minha mãe me ensinou assim, vai tomar no cu, mano. Porra, não é assim, você com 10 anos você já pode, você tem acesso para fazer jogo, ficar jogando GTA, você tem acesso para pesquisar, entender, caraca, eu sou parte do problema. Eu me coloco muito isso, eu sou privilegiada por ser uma mulher branca. Eu sempre fui pobre, eu consegui dinheiro, eu consigo me manter hoje confortável. Minha família é de Honório Gurgel, no Rio. Os meus pais sempre foram muito, muito pobres, eu tive que trabalhar para conseguir. Só que isso, eu tenho o privilégio de ser uma mulher branca. Então, eu me coloco nessa questão racial como alguém que precisa muito estudar. Na questão trans, eu preciso muito estudar, porque eu sou cis. E aí não tem como eu falar assim, é isso, e fazer uma competição de vulnerabilidade, sabe? Nossa, não. Eu passo exatamente por isso. Isso. Tudo que eu escrevi sempre foi minha trajetória de sair da Zona Leste, me intelectualizar e ascender. Aí uma hora caiu a ficha pra mim, eu falei, bom, mas eu sou uma mulher branca que teve toda a família, deu toda uma estrutura. Mas ainda na sua pergunta, isso que ela falou é muito importante, né? Eu acho que é uma família, não é uma mãe. Mas eu lembrei que a minha mãe contava que a minha mãe tem 2 irmãos, né? Eles foram criados para estudar e eram super paricados pela mãe e pelo pai. E ela foi criada para casar, fazer enxoval. E ela era a que, quando minha avó e meu avô estavam irritados, era a que era maltratada. Então, é difícil. E isso é uma geração antes da minha, né? Então... Não, porque eu achei esse assunto tão importante, porque eu acho que toda essa... Toda essa discussão, por exemplo, hoje em dia, que é uma coisa também que parece meio da não monogamia e monogamia, que eu acho muito interessante pensar, porque é isso, falando sobre esse lugar do casamento, né? O matrimônio, assim, o que leva ali a coisa do mater, né? É casamento. E o patrimônio é dinheiro. Sabe? Se a gente for, na raiz da coisa, não é... A gente tá tendo agora alguma consciência, talvez, agora não, né? Mas já há um tempo, tendo alguma... E as mulheres que antes disso estavam tentando sair desse sistema eram tidas como loucas, sabe? Mas o máximo que a gente, por exemplo, hoje mesmo, assim, quando eu escolhi não ser contratada de uma empresa, hoje em dia eu sou contratada de alguns lugares e tal, mas assim, o que me sustenta não é isso. A primeira submissão que eu tiver que me submeter ali, eu não vou. Porque eu tenho o meu trabalho independente. E eu quis batalhar, comi muita areia para poder batalhar por um trabalho independente, porque eu não queria sofrer assédio moral e sexual para poder comer, entendeu? Mas isso não é uma realidade, é isso. Eu consegui isso por conta da minha imagem também, sabe? Então eu acho que a gente olhar para essa realidade e mexer no coletivo, e mexer em política, sabe? Não é individual. Não é. Até porque essa mãe sofreu isso também, é muito complexo. A ideia é um peso a mais na mulher. Exatamente. E a gente aprende muito com o espelhamento também. O que minha mãe falava que eu fazia, existe um abismo entre essas duas coisas. Entre o que minha mãe falava e o que eu fazia, existe um abismo enorme. Eu fazia muito mais do que eu via. E se a gente continuar vendo os homens não lavando a louça, se a gente continuar vendo os homens abusando, a gente vai... os meninos vão repetir esse padrão. Porque eles estão muito mais se espelhando do que ouvindo. Acho que isso é do ser humano mesmo. Alguém mais? Eu queria
fazer para vocês uma pergunta que fizeram esse mês. Pro El Seven, que é uma banda de 4 mulheres estadunidenses que veio para o Brasil, perguntaram para elas assim, quais que eram as inspirações, os modelos no processo criativo, porque elas eram uma banda de 4 mulheres de punk rock nos anos 80, e aí elas falaram, ninguém, a gente não teve modelo anterior, não teve nada. E no caso de vocês, assim, se a gente for olhar o humor brasileiro na história, os nomes, né, desde Mazzaropi, Jô Soares, Chico Anísio, Milor, enfim, tal, é uma lista grande de homens até aparecer mulheres. Eu queria saber, no processo criativo de vocês, quem são os modelos, as inspirações? Quando eu comecei, a minha grande inspiração era o Woody Allen, que a gente não tem dúvida se abusou ou não da filha, e o Nelson Rodrigues, que tem gente que fala que apoiou a ditadura, então eu tô completamente na merda, né? Mas, assim, depois eu sou apaixonada pelo Nelson Rodrigues. Depois eu li uma biografia bem séria dele, dizendo que ele jamais apoiou a ditadura, mas que o filho dele era um preso político, que iam matar o filho dele. Então, em algum momento, ele falou um negócio. Eu quero acreditar que era uma boa pessoa. Eu passei minha vida lendo. Mas é um pouco isso, né? Para quem escreve, no começo é difícil. Era isso, era Woody Allen e Nelson Rodrigues. Eu era obcecada, assim. Lia muita Clarice Lispector também. Né, isso bem novinha, assim, a minha formação mesmo. Mas hoje em dia eu leio muito mulher, muito, muito. Hoje em dia, Lernoux, Marguerite Duras, até uma das minhas escritoras preferidas está ali fora. Oi! Tem um livro Mariana Salomão Carrara, tá ali. Maravilhosa. Eu sempre, um curso de literatura que eu dou, eu abro dizendo que se Deus me chamar não vão, um dos melhores livros que eu já li. É contemporânea minha, quer dizer, ela é bem mais nova que eu, né? Mas ela tá aqui, contemporânea. Então hoje em dia eu leio bastante mulher, mas no começo era foda, né? Tem muito homem referência, né? E acho que isso que também, falo mais uma vez isso do sistema, que faz a gente não acreditar que a gente não pode estar ali. Porque a gente aprende copiando. Então é isso, quando você vê, quando eu, mais nova, vi a Tati escrevendo, isso é uma referência. Tipo assim, eu posso ser escritora. Mas quando eu comecei no teatro, eu olhava e eram diretores. E eu pensava, eu não me vejo nesse homem diretor teatral. O máximo que eu posso ser é a atriz preferida dele. Você entende como é isso? E a gente não reflete? Até ele me assediar sexualmente, eu querer matar ele, entende? E presa. E aí eu dirigi um espetáculo falando sobre isso e eu falei, eu sou diretora teatral, sabe? E muito... E aí, hoje em dia, né, tem muitas mulheres dirigindo e ocupando esse lugar, mas eu digo isso, a referência que a gente não tem, mas a minha maior referência é minha mãe. E eu também queria puxar uma coisa que a gente falou sobre isso de ser louca. A minha mãe era diagnosticada como neurodivergente. E eu passei a minha vida inteira sem ela, era muito tabu, né? Então não era tão simples assim como hoje a gente fala de saúde mental. A minha mãe só era tida como louca. Louca, louca, louca. E eu achava ela genial. Ela era, já faleceu, mas assim, ela era a minha referência de tudo. E não à toa, minha irmã ela é psicóloga e eu sou palhaça, então a gente assim, ela passou o bastão e e me incomodava muito, eu já criança, assim, eu venerava minha mãe e me incomodava muito o jeito que as pessoas tratavam ela, que eu falava, cara, ela é muito mais interessante do que todas essas pessoas que estão aqui, sabe? E as pessoas tratavam ela como alguém que dizia a verdade, que falava demais, e tal. Então, o paradigma na minha cabeça sempre foi invertido nesse lugar. Eu sempre dei valor para o que era marginal e o que era padrão ali certinho, sempre, pra mim, não teve graça nenhuma, sabe? Lindo, gente. Acabamos. Foi muito bom. Obrigada.